Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a esse canal Duras Letras. Eu sou o Gabriel e nesse vídeo de hoje eu estou com a proposição aqui de mostrar quais são os 6 livros que eu escolhi, né, os 6 principais livros que eu escolhi para ler nesse ano de 2025. Se você ainda não conhece esse nosso trabalho aqui no Duras Letras, eu convido você a se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações e deixar o like caso goste do vídeo. Não se esqueça também de comentar, porque são os comentários, eu sempre digo isso, são os comentários que fazem valer a pena. É a conversa que eu travo aqui com vocês que são leitores também, que fazem esse canal acontecer. Mas dito isso, eu queria mostrar para vocês essa minha proposta inicial para o ano de 2025. Eu sempre gosto de falar que eu não leio, assim, não vou colocar uma meta de 20, 30 livros para ler no ano, porque eu acho esse tipo de meta pouco razoável. Então eu simplesmente escolho 6 obras que para mim são indispensáveis à leitura naquele ano, são as coisas que eu realmente desejo ler, e geralmente um desejo que já vem de muito tempo, e elas são escolhidas a partir disso, né? E levando esse desejo em conta, tudo que eu ler além desses 6 romances, dessas 6 prosas aqui que eu escolhi, vem no lucro. E outra coisa que eu queria avisar aqui também é que nesse vídeo eu vou mostrar apenas as 6 narrativas, né, os 6 livros de narrativa que eu escolhi a leitura para 2025. Então eu não considerei aqui nem a poesia e nem o teatro, apesar de ter também listas específicas para cada um deles, com menos ou mais obras, a depender do gênero. Dito isso, a gente pode passar para a nossa série aqui, para a nossa lista de livros, começando com o livro que eu já comecei a ler agora em janeiro, que é o livro Dubliners, do James Joyce, né, ou Dublinenses na versão em português. Eu estou tentando encarar esse livro na língua inglesa, que é a língua original dele. O James Joyce, para quem não conhece, é um escritor irlandês, muito famoso por escrever um dos grandes romances do século XX, que é o Ulisses. E o Dubliners é uma coletânea de contos do Joyce e que é anterior ao retrato do artista quando jovem e também ao próprio Ulisses, que vai ser ali considerada a obra-prima desse escritor. Mas eu estou envolvido aqui tentando ler, porque eu estou me reaproximando justamente da língua inglesa, então estou tentando estudar de novo o inglês, voltar a essa língua, e para isso eu vou escolher literatura em língua inglesa para ler, começando com o Dublinenses, o Dubliners, do Joyce. Eu já li esse livro algumas vezes, alguns contos eu já li muitas e muitas vezes, desde a faculdade de letras eu venho lendo e sou apaixonado com eles. Isso facilita a minha vida. Eu basicamente vou entrar num livro em inglês que eu já domino, já conheço as histórias de cor e salteado. Então esse aqui seria o primeiro livro a ser encarado nesse ano. O segundo dos livros que eu escolhi é o livro O Processo, do Franz Kafka. Esse livro aqui, eu estou lendo ele muito em função de entender teorias filosóficas que envolvem a leitura kafkiana, especificamente o livro, né, Por uma Literatura Menor, né, Kafka por uma Literatura Menor, do Gilles Deleuze e do Félix Guattari. Esse livro tem me atormentado, sido uma assombração para mim há muito tempo já, desde o meu mestrado eu venho sendo atormentado por esse livro, então eu estou num processo de ler a obra kafkiana completa, né, tentando, né, eu até tenho adquirido, né, vários volumes do Kafka, a própria obra completa em inglês está para chegar, mas enfim, o fato é que esse ano eu escolhi aqui o Processo para ler na tradução hiposfácil do Modesto Carone, que é uma sumidade quando se trata de Kafka no Brasil. Ele é o grande tradutor, a grande referência. Essa história aqui dispensa apresentações, mas apenas né, a cargo da consciência, né, a título de curiosidade também. No processo, o Kafka vai contar a história do Joseph K., que de repente é levado, intimado e acusado dentro de um processo que ele não sabe o motivo, não sabe a condenação e mesmo assim vai ser condenado até o fim. Ele vai ser levado ao limite desse processo que ele desconhece, né, no qual ele é capturado, pego, como se estivesse numa armadilha, né, numa teia de aranha. Enfim, essa é a segunda narrativa, segundo texto narrativo que eu escolhi para ler em 2025. O terceiro é um queridinho aqui do canal, né? Foi uma recomendação de muitas e muitas pessoas e é também uma meta pessoal que eu tenho, que é ler o segundo volume do Em Busca do Tempo Perdido, que é A Sombra das Raparigas em Flor, esse título maravilhoso dado pelo Mário Quintana, que foi o tradutor dessa edição aqui. Mas enfim, A Sombra das Raparigas em Flor é considerado um dos melhores volumes, um dos melhores romances da série do Em Busca do Tempo Perdido. E eu tava louco, eu tava ansioso para ler esse livro. Eu li o primeiro, né, O New Caminho de Swan,
no ano passado e já estava assim, doido, ansioso para pegar isso aqui e dar continuidade para essa história, principalmente porque falam que essa aqui é a cereja do bolo nessa narrativa. Mas enfim, fui adiando e falei, não, deixa que ano que vem eu vou pegá-la assim bem no começo, vai ser talvez o segundo livro que eu vou ler esse ano, assim que eu terminar o Joyce, eu parto para o Proust, para ver como que se desenrola ali o amor, né, os aferes amorosos do nosso narrador Marcel, que recebe o mesmo nome do Proust, né? Marcel Proust, narrador Marcel. Enfim, estou muito ansioso, esse aqui promete realmente. E outro livro que promete, né, o outro livro que eu escolhi, que também está nessa série Maluca do Desejo, eu quero ler tem muito tempo, desde que eu li Lolita, é o outro livro do Nabokov, considerado assim, talvez o livro de maior rebuscamento narrativo dentro da obra do Nabokov, que é o livro Fogo Pálido. Vocês veem que é até uma edição meio velhinha, assim, eu não encontrei nenhuma edição nova, se por acaso existir, eu vou atrás de uma. Mas o Fogo Pálido é, assim, vamos dizer, é uma lição de literatura, né? Uma lição de literatura de escrita e também de crítica. Por que eu digo isso? Porque basicamente a história de Fogo Pálido é de um narrador muito parecido com o Humbert Humbert de Lolita, que é um cara aficionado, obcecado, muito inteligente, ligado à literatura, e que vai estar obcecado com um poeta que se chama Shades. E esse Shades escreveu aquele poema que se chama Fogo Pálido, que é um poema épico feito em 4 cantos, com 999 versos, e basicamente o livro vai ser a crítica literária desse texto, O Fogo Pálido. Agora, detalhe, quando a gente abre esse texto, a gente começa com, esse é a primeira seção do livro. Além do prefácio, que é importantíssimo, o livro começa com Fogo Pálido, um poema em 4 cantos, e o Nabokov escreveu pra gente o poema. Então a gente tem o poema épico e depois vai ter a crítica verso a verso desse longo poema. Eu tô louco para ler isso aqui. Eu assim, já sei que eu sou um fã de Lolita, né? Lolita tá no meu top 10 fácil de literatura narrativa, né, de prosa, e eu imagino que o Fogo Pálido vai entrar também, porque tô sentindo que é realmente uma lição de literatura, e eu adoro esses livros que são livros enigma, livros desafio, como Fogo Pálido é. Os 2 outros livros que eu escolhi, né, o próximo livro que eu vou mostrar aqui, é um livro da Angela Carter. Ler Angela Carter para mim é sempre uma forma de se aproximar, né, de me aproximar da minha esposa, que pesquisou Angela Carter no mestrado. Então, todo livro que eu leio da Angela Carter, de alguma forma, é uma afirmação de amor. E eu tenho a sorte, né, isso pelo menos é uma grande sorte, de ser uma escritora brilhante. Então, com certeza, no campo da prosa, né, e de contos, narrativas mais curtas, A Câmara Sangrenta, da Angela Carter, é uma das grandes obras-primas do século XX, assim, sem dúvida nenhuma. É um dos maiores livros de conto, um dos melhores livros de conto que eu já li, e realmente a Angela Carter é primorosa. Agora, a prosa dela é muito difícil, porque ela é muito pós-moderna, as técnicas, a disposição dos capítulos, o conteúdo, é tudo muito maluco, mas isso não dispensa a leitura, né? Isso não faz com que eu não goste, e eu vou tentar ler agora As Infernais Máquinas de Desejo, do Dr. Hoffman. Eu acredito que a Carter vai ajudar também a entender um pouco da literatura kafkiana também, já que ela tem um diálogo muito grande com esse nicho literário, né, da literatura mais fantástica, mais gótica e mais sombria, que ajuda a esclarecer alguns pontos do Kafka também. Por fim, né, o livro que também entrou no campo do desejo, depois de eu ler o maravilhoso As Ondas, da Virginia Woolf, eu vou pegar outro livro da Virginia Woolf para ler, que é o Orlando. Eu estou com a meta de ler tanto o Orlando quanto o Alfarol, mas eu preferi escolher só um dos dois para essa lista que eu estou mostrando aqui, e ficou sendo o Orlando, nessa edição da Nova Fronteira, edição que a Isadora comprou, que é maravilhosa. Eu eventualmente vou comprar uma edição de Orlando também, talvez a da Autêntica, porque eu gosto de grifar, gosto de rabiscar, etc. E me arrependo muito de não ter feito isso quando eu estava lendo Orlando. Grafar as minhas metáforas favoritas nesse livro, que todo ele é uma grande metáfora. Enfim, Orlando eu vou ter meu exemplar, né, e não o da Isadora, para poder rabiscar com liberdade. Enfim, com isso, eu encerro essa listinha, né, de livros, dos 6 livros de prosa, de narrativa, que eu escolhi para ler nesse ano de 2025. Eu estou bem feliz com essa seleção, e eu queria dizer também que eu vou dar continuidade a algumas coisas que não terminaram em 2024. Entre elas, aquele tomo
que está me assustando, está me olhando ali da estante, que é As Metamorfoses do Ovídio, que eu comecei a ler, já fiz uma leitura extensiva, né? Basicamente fiz toda a leitura dele, mas tenho que voltar nos cantos para conseguir preparar os vídeos. Eu parei no vídeo 8º, e isso vai terminar essa série, eu garanto que termina em 2025, porque metade dela já foi em 2024. Então, a outra metade provavelmente sai agora também. Enfim, com isso eu vou encerrando essa exposição aqui e queria convidar você que não é inscrito no canal do Duras Letras, se você sobreviveu até o fim desse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para ficar por dentro das notificações e dos vídeos que saem aqui, tanto do meu ponto de vista quanto da Isadora, quando ela postar. Não se esquece de deixar o like se gostou e não se esquece de comentar o que você pensa aqui sobre essa lista de livros que eu mostrei e também não deixe de deixar a sua recomendação aí embaixo. Se você conhece algum livro que se parece com esses aqui, deixa aí embaixo para mim, porque eu vou adorar colocá-lo numa lista imaginária, né, na loteria da literatura que eu tenho aqui nessa biblioteca. Vai ser um prazer, eventualmente, lê-lo com vocês e comentar sobre ele aqui no canal do Duras Letras. Dito isso, eu, Gabriel, vou ficando por aqui, me despeço e desejo um excelente 2025 de leituras para você que é o nosso inscrito e para você que é só um entusiasta da literatura como nós somos. Então, com isso eu vou deixando aqui o meu beijo e o meu abraço e desejo mais uma vez um bom ano de leituras.